O que é subprime? Subprime é uma modalidade de crédito de risco, concedida a tomadores que não apresentam garantias suficientes para comprovar sua adimplência. O termo foi criado nos Estados Unidos no início dos anos 2000, como uma forma de empréstimo de segunda linha para o setor imobiliário, que possuía taxas mais altas e alienava a residência do tomador. Na época, com os juros americanos em baixa, em 2003 chegavam a 1% e uma economia em pleno crescimento. Assim, os bancos resolveram criar essas hipotecas de alto risco para atender novos segmentos de clientes. Eram chamados clientes ninja, que eram os clientes sem renda, sem emprego, sem patrimônio. Assim, as pessoas que não conseguiam acesso às taxas mais vantajosas, prime rate, na análise de crédito passaram a usar o subprime para ter acesso a financiamentos, cartão de crédito e até mesmo aluguel de veículos. No meio financeiro, o subprime começou a ser conhecido como crédito pobre, um termo autoexplicativo. Alguns dos fatores que levaram à crise do subprime ou a bolha imobiliária, como é conhecida, a acontecer, foi o incentivo por parte do governo no mercado atual, onde aconteceu a criação de 2 bancos paraestatais, gerenciados por entes administrativos do próprio governo, que tinham como objetivo comprar as hipotecas dos bancos que forneciam empréstimos ao povo americano, gerando maior número de empréstimos para o povo americano. E com o tempo, o governo pressionou esses bancos paraestatais para que fizessem maiores empréstimos a mais pessoas, pois ele percebeu que algumas pessoas menos favorecidas e com baixa renda não estavam sendo atendidas aos empréstimos, o que forçou aos bancos paraestatais a fornecerem esses empréstimos, mesmo não tendo a comprovação que deveria. E com essa pressão, esses bancos paraestatais perceberam que eles poderiam vender as hipotecas que já tinham comprado do restante dos bancos para o mundo todo, para todos os bancos que se tivessem interesse. E com isso, fornecer mais empréstimos aos bancos atendia o desejo do governo e gerava mais hipotecas para compra. Porém, com a manutenção de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, foi efetuado um aumento no preço desses imóveis, dos empréstimos, serem maiores do que a dívida que esses responsáveis tinham assumido, o que veio a crescer instantaneamente o número de vendas desses imóveis num número exponencial, o que causou um colapso no mercado devido a não possuir responsabilidade financeira no mercado destas hipotecas por parte dos bancos que forneciam os empréstimos, nem pelos bancos paraestatais, pois os mesmos tinham vendido essas hipotecas ao restante do mundo, o que fazia com que o mundo inteiro fosse responsável por conta de um erro do governo em inserir um dinheiro de mentira na economia do país. Crise de 2008. O que foi a crise do subprime? A crise do subprime foi uma crise financeira que teve início em julho de 2007 nos Estados Unidos da América, a partir da queda do índice Dow Jones, motivada pela concessão de crédito hipotecário de alto risco. Ou seja, o subprime foi um dos principais catalisadores da crise econômica de 2007/2008. O pior momento do capitalismo desde a Grande Depressão de 1929. Na época, os bancos norte-americanos, incentivados pela desregulamentação, adotavam práticas cada vez mais arriscadas e irresponsáveis de alavancagem, principalmente na concessão de subprimes e outras modalidades de alto risco. Com a alta taxa de juros, os níveis de inadimplência dispararam e deflagrou-se uma crise de confiança generalizada e falta de liquidez bancária, além da queda brusca do preço dos imóveis. O episódio ficou conhecido como o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos da América
que culminou na declaração de falência do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers e das gigantes do crédito Fannie Mae e Freddie Mac. Assim, a crise alastrou-se mundo afora e causou impactos sem precedentes em países como Grécia, Espanha, Irlanda, Islândia e Portugal. Para reverter o quadro caótico, o Federal Reserve, FED, precisou socorrer os bancos e agências com pacotes de ajuda financeira de até 85 bilhões de euros. No Brasil, a Bolsa de Valores chegou a cair mais de 10% e teve suas operações interrompidas quando o primeiro pacote de socorro ao setor financeiro foi rejeitado nos Estados Unidos. Como consequência desse desastre econômico, que bagunçou o capitalismo internacional, o desemprego em massa é o que mais afetou os países, principalmente os Estados Unidos e os países da Europa. Nos Estados Unidos, o então presidente de sua época anunciou um programa que previa uma ajuda de 700 bilhões de dólares para tentar salvar os bancos. E mesmo assim, essa crise se alastrou e atingiu as companhias que eram consideradas sólidas, como a Chrysler e a General Motors, que declararam falência naquela época. Os efeitos sociais também foram arrasadores. Após a crise, a renda familiar nos Estados Unidos caiu 25% e o desemprego subiu 10,1%. Já na Europa, mesmo com o governo injetando mais de $1 trilhão nos bancos centrais da economia mundial, em 2 anos, a crise se intensificou na Europa, sobretudo na zona do euro. Portugal, Espanha e Irlanda, que dependiam muito do turismo, precisaram adotar medidas de contenção de gasto para tentar amenizar essa crise. Mas as consequências que foram emblemáticas ocorreram na Grécia, onde o país contraiu uma dívida pública altíssima após pegar vários empréstimos no Fundo Monetário Internacional, além de precisar implementar cortes de gastos severos, com redução de direitos trabalhistas, salários de servidores públicos e a realização de privatizações. Já no Brasil, a crise de 2008 gerou sérios prejuízos envolvendo a queda da Ibovespa, e com a alta do dólar, juntamente com as exportações, que é uma grande fonte de riqueza para o país, sofreram imediatamente os efeitos da crise lá fora, impactando a balança comercial brasileira e, consequentemente, o PIB. E o desemprego, que também é um dos fantasmas da crise que estão presentes até hoje no nosso cotidiano. Com o aumento nas parcelas das hipotecas, muitas pessoas passaram a ter dificuldade em quitar suas dívidas. O problema foi amplificado porque havia um volume alto de empréstimos, concedido a pessoas que ofereciam um alto risco de inadimplência, que em poucas palavras é o descumprimento de alguma obrigação financeira, isso é, quando não é realizada com o pagamento previsto em contrato até a data do vencimento. As dívidas das hipotecas passou a ser convertida e então negociada por grandes bancos. Mas com a onda de inadimplência, o valor dessas negociações acabou desabando. Esse movimento fez os bancos aumentar as restrições ao crédito, causando uma crise de liquidez em cascata que afetou boa parte da economia mundial. Com os preços dos imóveis em baixa, as novas hipotecas alcançaram valores menores e as empresas de concessão também passaram a enfrentar a inadimplência em massa. A Associação dos Bancos Hipotecários dos Estados Unidos, por exemplo, chegou a informar que 5,82% dos empréstimos estiveram inadimplentes por pelo menos 30 dias durante o quarto trimestre de 2007, a taxa de inadimplência mais alta já registrada. Com a inadimplência, os clientes subprime começaram a entregar suas casas, levando à queda generalizada do preço dos imóveis. Como muitos deviam acima do valor do imóvel, as financiadoras acabaram com um rombo em caixa e propriedades acabaram desvalorizadas. Hoje, mais de uma década após a crise do subprime, o mundo parece ter aprendido a lição sobre o perigo das bolhas especulativas. Atualmente, a economia norte-americana está totalmente recuperada e crescendo a um ritmo constante, enquanto o Brasil retoma lentamente seu crescimento desde a crise de 2014.
Assim, espera-se que a valorização de ativos descolada da realidade não volte a acontecer.